Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos concluir o nosso tópico de estudo a respeito da figura do juiz. Nós estamos analisando os sujeitos do processo. Iniciamos pelo juízo. O estudo do juízo se divide na análise da figura do juiz e dos auxiliares do juízo. Estamos a concluir no vídeo de hoje a análise do juiz. E nós vamos no vídeo de hoje tratar do subitem da responsabilidade do juiz. A responsabilidade do juiz no Código é disciplinada no artigo 143. O artigo 143 dispõe em seu caput: o juiz responderá civil e regressivamente por perdas e danos quando, e traz as hipóteses. Antes disso, no entanto, queria trazer algumas informações para os senhores e a gente já volta a esse artigo 143 do Código de Processo Civil. Bom, inicialmente, dizer que o juiz responde, assim como todo e qualquer agente público, responde por seus atos praticados quando do desempenho de sua função. No caso do juiz, é o desempenho da função jurisdicional. E o Código de Processo Civil, ele trata da responsabilidade civil, mas o juiz ele não responde exclusivamente civilmente. O juiz responde tanto do ponto de vista civil, como prevê o artigo 143, mas também a responsabilidade administrativa e a responsabilidade penal. Então, antes de adentrarmos ao artigo 143, propriamente dito, que é a responsabilidade civil, e nós teremos algumas discussões ali para tratar, vamos tratar inicialmente da responsabilidade administrativa, para que depois avancemos à responsabilidade penal e possamos concluir com a responsabilidade civil. Então, vamos avançar para cada uma dessas análises inerentes à responsabilidade do juiz. A responsabilidade administrativa do juiz é aquela que diz respeito ao controle disciplinar do juiz quanto ao bom desempenho dos seus deveres funcionais, das suas funções. E esse controle, ele sempre foi desenvolvido pelas corregedorias dos tribunais. Ele continua sendo desenvolvido também pela corregedoria dos tribunais. Mas atualmente ele deixou de ser desenvolvido exclusivamente por esse órgão. Agora, desde 2004, na verdade, com a reforma do Poder Judiciário, a emenda constitucional 45 de 2004, nós tivemos a inclusão, a instauração do Conselho Nacional de Justiça. Então, os órgãos responsáveis pelo controle do bom desempenho por parte dos juízes dos deveres funcionais são as corregedorias nos âmbitos locais dos tribunais, seja o Tribunal Regional Federal ou os tribunais estaduais, ou os tribunais especiais federais, né? E Justiça do Trabalho, TRE ou Justiça Militar, e o CNJ a nível nacional, tá certo? Bom, esse controle funcional, o controle relacionado aos deveres, ele está relacionado, portanto, no caso de descumprimento, na verificação da consumação de um descumprimento de um dever funcional, à aplicação de sanções administrativas. E a sanção administrativa máxima pode vir a resultar, inclusive, na perda de cargo. Agora, com relação a esse elemento, perda do cargo, nós devemos fazer uma consideração, um adendo, porque o cargo de juiz, a magistratura, ela tem como um dos seus atributos, uma das suas características, a proteção, a garantia da vitaliciedade. A vitaliciedade que é previsto no artigo 95, inciso 1º da Constituição Federal. Então, até 2 anos do desempenho da função, nós podemos ter a perda do cargo por uma decisão administrativa
do tribunal, por esse controle, sanção administrativa, responsabilidade administrativa do juiz. Agora, passados 2 anos de desempenho da função, ou seja, tornando-se vitalício no cargo o juiz, não pode mais ser por decisão administrativa, somente será por decisão judicial transitada em julgado, sentença judicial transitada em julgado, não mais por mera decisão administrativa. É isso que encontraremos no inciso 1º do artigo 95 da Constituição Federal. Vejam bem. Artigo 95, caput, da Constituição Federal, Carta Magna. Os juízes gozam das seguintes categorias. Nós vamos ler só a primeira delas, inciso 1º. Vitaliciedade, que, no 1º grau, só será adquirida após 2 anos de exercício, dependendo a perda do cargo, nesse período, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado. E, nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado. Tá certo? Então, no 1º grau de jurisdição, que é onde, em geral, nós temos a investidura em jurisdição dos juízes de modo geral, grosso modo, a investidura na carreira da magistratura se dá por aprovação em concurso público de prova e título. Não é o único caso, mas isso foge à análise dessa nossa aula nesse momento de responsabilidade administrativa. 1º grau de jurisdição, até 2 anos, o juiz pode ser afastado do cargo, perda do cargo, por decisão administrativa do tribunal a qual ele é vinculado. Superado esses 2 anos, e nas demais hipóteses em que ele entra no exercício da função, sem ser por essa hipótese de investidura em cargo público, por concurso público, ele só pode perder o cargo por decisão judicial, sentença judicial transitada em julgado. Tá certo? Com isso, a gente supera a análise dessa primeira responsabilidade do juiz, que é a responsabilidade administrativa. Também o juiz pode responder na seara criminal, a responsabilidade penal. Como um servidor público, um agente público, como um outro qualquer, o juiz pode também cometer crimes relacionados à administração pública. E aí ele pode incidir numa tipificação penal. Vejam, o juiz pode praticar, no desempenho da função, o tipo penal previsto no artigo 316 do Código Penal, que é o da concussão. O artigo 316 do Código Penal assim dispõe: exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, gera como pena reclusão de 2 a 8 anos e multa. Se o juiz praticar essa conduta, ele está sujeito a essa penalidade. Artigo 317, corrupção passiva. Solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem, gera pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Então, se o juiz praticar tal conduta, ele incide também nessa pena. Artigo 319 do Código Penal, prevaricação. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, gera a pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Se o juiz praticar tal conduta no desempenho da função jurisdicional, ele está sujeito a esta pena. Então, senhores, o juiz, como é um agente público, como outro qualquer, ele está sujeito, assim como a responsabilidade administrativa, também à responsabilidade penal. E aí,
por fim, como indicamos desde o início e como está previsto no artigo 143 do CPC, o juiz também responde civilmente. Responsabilidade civil, ele responde pelos danos suportados pelas partes por um ato cometido por ele no processo. E aí diz o artigo 143. Vejamos o artigo 143 uma vez mais, que é a última espécie de responsabilidade, a responsabilidade civil. O juiz responderá civil e regressivamente por perdas e danos quando? Eu quero me centrar na análise desse regressivamente. Meus amigos, em regra, a responsabilidade civil dos agentes públicos, ela é mesmo regressiva. Isso porque o artigo 37, parágrafo 6º, dispõe que as pessoas jurídicas de direito público respondem, então a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é direta e as pessoas jurídicas de direito público podem regressivamente se ressarcir do prejuízo que ela, pessoa jurídica de direito público, o Estado, se for um juiz estadual, um juiz de direito, ou a União, se for um juiz federal, podem se ressarcir do prejuízo que suportaram pelo agente público ter praticado um ato ilícito causador do dano. Dispõe o artigo 37, parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público, como eu acabei de lhes dizer, assim como também as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, o juiz é um agente público, um servidor público, responderão, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadora de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Então, a pessoa jurídica de direito público responde pelos danos que o juiz provoca. Então, o Estado responde pelo dano que o juiz provoca, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso da pessoa jurídica de direito público contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então, o Estado pode ser ressarcido do juiz no caso de dolo ou culpa. Beleza? Bom, acontece, meus amigos, que o STF já vem admitindo, já admitiu em algumas hipóteses, a responsabilização direta do agente causador do dano. Porque a lógica de você responsabilizar diretamente o Estado é porque a vítima terá melhores condições, em tese, de satisfazer os seus interesses do Estado, que terá patrimônio. E, em tese, poderá encontrar dificuldade para se ressarcir do seu prejuízo do servidor, que pode ser uma enfermeira, uma merendeira, professor de ensino fundamental, pode não ter condições. Essa foi a lógica do Constituinte. Agora, o STF já se atentou para a circunstância de que, dependendo do valor da indenização, a Fazenda Pública tem como uma das prerrogativas processuais o pagamento mediante precatório. E dependendo da capacidade econômica do causador do dano, ele tendo condições econômicas de honrar com o pagamento, ele não paga mediante precatório, ele paga mediante penhora. E aí, para a vítima, é processualmente muito mais interessante satisfazer o seu interesse, que é o de ressarcir o seu prejuízo, diretamente na pessoa do servidor, que tem condições de pagar o seu prejuízo e responde diretamente por penhora. E o caso do juiz de direito? Dificilmente um juiz de direito não vai ter condições de pagar a dívida causada. E sendo servidor público, ele não só vai pagar mediante penhora, como ele pode pagar, certamente,
sendo juiz de direito, mediante, se for o caso, dependendo do dano que ele causou, desconto em folha, ele pode ter várias técnicas executivas para satisfazer o interesse da parte. Então há decisões do STF que pode afastar um pouco essa lógica de responsabilidade regressiva do juiz. Mas, enfim, está previsto no CPC, no artigo 143, a responsabilidade regressiva. O legislador se inspirou no texto do 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, mas se atentem à jurisprudência do STF em sentido parcialmente diverso nesse ponto, tá certo? Bom, vejamos agora quais são as hipóteses que justificam a adoção de os casos de responsabilidade. Vejam bem, inciso primeiro. Não, e tem outra consideração. Vejam também, a respeito dessa consideração, o que consta do artigo 49. O que consta do artigo 49 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional. É necessário fazer uma comparação, é necessário confrontar o artigo 143 do Código de Processo Civil com o artigo 49 da Lei Complementar 35 de 79. A Lei Complementar 35 de 79 é a Lei Orgânica da Magistratura Nacional. A Lei Orgânica da Magistratura Nacional é de 79, então o Código de Processo Civil é lei posterior. Acontece que a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, em primeiro lugar, é uma lei complementar. Mas a lei complementar tem o mesmo status de lei ordinária. Ok, mas é uma lei complementar que, como sempre, obedece uma ordenação da Constituição, artigo 93 da Constituição, e é especial. Por que é especial? É especial em relação ao CPC porque trata do Estatuto da Magistratura. Olha o que dispõe o artigo 93 da Constituição Federal. Lei complementar de iniciativa do STF, Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura. Lei complementar de iniciativa do STF disporá sobre o Estatuto da Magistratura. Então, a Lei Complementar 35 de 79, a LOMAN, Lei Orgânica da Magistratura Nacional, é o Estatuto da Magistratura, que é, portanto, lei especial em relação ao CPC. E norma geral não revoga a norma especial. Então, numa comparação entre o artigo 49 da LOMAN e o 143 do CPC, em que pese o 143 ser lei posterior, me parece que deva prevalecer o artigo 49 da LOMAN. E o que o artigo 49 da LOMAN, que é a Lei Complementar 35 de 79, nos diz? Dispõe o artigo 49 da LOMAN, artigo 49 da LOMAN. Responderá por perdas e danos o magistrado quando não fala responderá regressivamente. Responderá por perdas e danos quando? E traz as mesmas hipóteses. Por isso que eu queria tratar desse artigo 49 da LOMAN antes de ver as hipóteses, tá? Então essa questão da responsabilidade do juiz ser regressiva, ela é um tanto quanto discutível, tá? Então botem entre aspas aí esse termo regressivamente que consta do artigo 143 do CPC. Ok? Bom, vamos lá, vamos ver agora as hipóteses. São duas as hipóteses. Em primeiro lugar, o juiz responderá cível e regressivamente por perdas e danos quando, inciso 1º, no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude. Dolo ou fraude. Veja, ele não fala em culpa. Dolo ou fraude. Estranho, porque geralmente o que se contrapõe ao dolo é a culpa, no caso de responsabilidade civil.
CPC está dizendo que responde por dolo ou fraude. E percebam, é necessário fazer um confronto com a Constituição Federal. O próprio artigo 1º do CPC diz que as normas do processo civil são reguladas de acordo com a Constituição Federal. E mais uma vez o parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal diz que os agentes públicos respondem por dolo ou culpa. Então a responsabilidade do servidor público é por dolo ou culpa. Então me parece que a responsabilidade civil do juiz deve ser, como diz o CPC, por dolo ou fraude, mas também por culpa, trazendo aí a previsão do parágrafo 6º do artigo 37. Nem que seja uma culpa grave, responde também por culpa grave, tá? E aí vem o inciso 2º, que é a segunda hipótese. O juiz vai responder civil e regressivamente entre aspas, já vimos, quando recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que deva ordenar, de ofício ou a requerimento da parte. E tem um parágrafo único que complementa. As hipóteses do inciso 2º somente serão verificadas depois que a parte requerer ao juiz que determine a providência e o requerimento não for apreciado no prazo de 10 dias. Vejam, é o juiz que dorme, senta em cima do processo. O artigo 2º do CPC dispõe que o processo se inicia por atividade da parte e se desenvolve por impulso oficial. Quem tem o dever de fazer o processo andar é o Estado juiz, é o juiz. O procedimento ele é feito no sentido de uma marcha adiante, fazer o processo evoluir até o final. Até o final no sentido de se prestar jurisdição, que o Estado chamou para si com exclusividade quase total. Quem tem que fazer o processo andar até o final é o Estado, quando provocado. O Estado por meio do seu agente, o juiz. Então incumbe ao juiz fazer o processo andar. Nesse sentido que ele pode ser tido como um gestor do processo. Entre aspas, um gestor nesse sentido, de condução do processo. Ele não é o dono do processo, mas ele tem essa atribuição de fazer o processo andar, de marchar com o processo até o final do exercício da jurisdição. Mas se ele não faz o processo andar, a parte pode solicitar que o processo ande, porque também é interesse de pelo menos uma das partes, geralmente o demandante, que o processo tenha uma resolução final, o exercício da jurisdição, a resposta àquilo que ela solicitou, que ela demandou. Uma vez que a parte solicite e o juiz não faça nada, nós estamos diante do parágrafo único. Veja, não é só o inciso 2º que dá causa. Mais uma vez, é importante o parágrafo único. As hipóteses previstas no inciso 2º somente serão verificadas, ou seja, elas não acontecem de per si, sozinhas. Somente serão verificadas depois que a parte requerer ao juiz que determine a providência. Ele tem que fazer de ofício. Ele tem que fazer o processo andar, mas ele não fez. Aí a parte vai lá e o alerta. Olha, excelência, o processo tem que andar. Dá marcha nesse processo aí. Próximo ato é tal. Está na hora de praticar o próximo ato. E aí o requerimento não é apreciado no prazo de 10 dias. Quando o requerimento não é apreciado no prazo de 10 dias, ele comete um ato ilícito a ponto de provocar, em tese, um dano na parte. Claro que a responsabilidade civil não basta só com o cometimento de um ato. Vai ter que se comprovar um nexo causal, vai ter que se comprovar a existência de um dano. Não existe responsabilidade civil sem dano, né? Isso é apenas um dos elementos. A parte vai ter que comprovar depois o outro elemento, que é a existência do dano, tá? Bom, e aí para fechar esse vídeo, só para deixar amarrada essa ideia de inércia do juiz quando ao andamento do processo, fazer menção aqui com os senhores ao que consta do artigo 235, parágrafo 3º. Ele não diz menção, ele não trata da responsabilidade do juiz, mas não deixa de ser uma consequência, que é a perda da competência em razão da inércia do juiz. Olha só, nesse caso do juiz deixar de dar andamento ao processo por perda de prazo, olha o caput do 235. Qualquer parte, o MP, a defensoria,
pode representar ao corregedor do tribunal ou ao Conselho Nacional de Justiça, CNJ, contra juiz ou relator que injustificadamente excedeu os prazos previstos em lei, regulamento ou regimento interno. Se ele não está fazendo processo andar, porque ele perdeu um prazo previsto em lei. Aí os parágrafos 1º e 2º tratam do procedimento. Vai ter que solicitar andamento, ele vai ter o prazo, 15 dias para se manifestar, para fazer o processo andar e tal. O que importa é o parágrafo 3º. Mantida a inércia, os autos serão remetidos ao substituto legal do juiz ou do relator, contra o qual se representou para decisão em 10 dias. E o processo, então, vai deixar de ter aquele juiz como juízo competente da causa. Passaremos a ter um novo juízo. É a perda da competência do juiz em razão da sua inércia. Então, agora nós não estamos mais vinculados àquele juiz que senta no processo e não dá andamento à causa. Nós podemos batalhar para que o processo saia da mão dele, temos remédio para isso. Se vai funcionar, já é outra história, mas temos fundamento. Basta também que os advogados tomem providências nesse sentido, tá certo? Bom, então com isso a gente fecha a análise da responsabilidade do juiz, a análise do juiz como um todo. Próximo vídeo a gente continua pela análise dos auxiliares do juízo. Fiquem todos com Deus. Até uma próxima.